Boa noite. Olá, boa noite. Vocês estão me vendo? Olá, boa noite. E conforme vocês vão entrando aqui, eu inicio essa live de hoje para falar sobre por que que a gente precisa falar sobre disfagia crônica incurável? Sejam bem-vindos. Boa noite, que bom ter vocês aqui. Oi, Lu, que bom, muito bom receber vocês. É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês sobre esse tema que faz tão parte do meu dia a dia e imagino que também para vocês faz muito parte da prática de vocês. Vamos discutir juntos aí. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Freitas, fonoaudióloga com 15 anos de formação. Por 10 anos eu atuei em ambiente hospitalar e hoje eu sigo no atendimento domiciliar. E nessa área de ensino também, eu participo de algumas pós-graduações em relação ao tema de cuidados paliativos e fonoaudiologia. E a minha missão é compartilhar com vocês essa visão que eu tenho aqui da minha prática e a gente fazer trocas aí que são muito ricas, com certeza. Então, para a gente falar sobre esse tema, né, vamos lá contextualizar que para o fonoaudiólogo, por que que a gente tem que falar de disfagia crônica incurável? Nós fomos formados para reabilitação. Na nossa faculdade, na nossa formação, a gente aprendeu muito sobre reabilitação. E quando a gente se depara com situações assim, crônicas, com situações em que a gente não consegue reverter o quadro por completo, isso causa muitas dúvidas, isso causa até insegurança e frustração em nós profissionais. Por isso que a gente precisa ter esse olhar, que a gente precisa falar sobre isso para poder oferecer um cuidado adequado e muitas vezes saber o que fazer, porque essa insegurança ela nos deixa até sem saber o que fazer, que decisão tomar, como conduzir os casos. A gente tenta, faz de um jeito e de repente tudo muda. E aí, o que que eu preciso fazer agora? E a gente tem que pensar sobre isso. Então, para a gente pensar sobre isso, para a gente falar sobre essa disfagia, vamos pensar num contexto amplo. O que eu tenho para falar para vocês nessa live de hoje é esse contexto amplo sobre o cenário da disfagia, sobre o nosso atendimento mesmo, sobre aquele olhar à pessoa que a gente atende, e não necessariamente sobre a técnica, eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Então, para a gente falar sobre a disfagia, vamos pensar nela. Para ela existir, existe uma causa. Ela é sintoma de uma causa, de algo de base. A gente sabe disso, não é? Então, ela é sintoma de uma doença de base. E como se a gente pensar nisso, se a gente voltar para esse conceito que é fundamental, ela está sempre relacionada, ela está sempre associada. Uma está ligada na outra, a disfagia com a doença de base. Então vamos lá. Hoje em dia, até a nossa prática, a nossa realidade atual dos nossos dia a dias aí no hospital, em casa, no domicílio, a gente se depara o quê? Eu até falo por mim que eu atendo, minha área de atuação é para adultos. Então a gente se depara com uma idade avançada, hoje a expectativa de vida aumentou muito, então a gente lida com pessoas centenárias muitas vezes, né? 90 anos, é uma expectativa de vida alta. E também a gente lida com doenças, muitas doenças, porque pelo mesmo fato da expectativa de vida, né, e a tecnologia avançou, então os tratamentos avançaram e a gente convive com mais doenças. E na grande maioria das vezes, as doenças elas estão até interligadas. Então vamos pensar, pelo menos eu atendo muito, eu acredito que vocês também atendam, um DPOC, né, que tem a causa da disfagia aí, que a gente sabe bem a ligação, mas que tem também, além da idade avançada, um DPOC e tem um Alzheimer. Olha o quanto isso é desafiador para a nossa prática. Como que a gente reabilita? Como que a gente usa a nossa, né, a nossa formação, nossa bagagem que a gente trouxe com esse ar de reabilitação numa situação dessa, num cenário desse? Então, a gente precisa ter um outro olhar, né? Então, existem muitas vezes uma ou até mais de uma, né, mais de duas doenças associadas e doenças desafiadoras.
Quantas doenças a gente lida que não tem uma perspectiva de cura? São doenças limitantes que causam alteração das funções, alteração de qualidade de vida da pessoa que tem esse diagnóstico. E se a gente pensar que a disfagia está ligada à doença de base, a disfagia entra nesse mesmo cenário. Então, se eu tenho uma doença nessa situação crônica, progressiva, incurável, o que que eu vou ter junto com a disfagia? O mesmo cenário. Então, muitas vezes, a gente não consegue uma cura da disfagia também. E eu digo isso porque a gente vê tanto na prática o paciente, a família perguntando assim para a gente: tudo isso que você está me fazendo, me propondo, você vem aqui toda semana, faz a terapia, eu vou sarar, doutor? Eu vou voltar a comer? Quantas vezes a gente ouve isso? Eu vou voltar a comer aquilo que eu gostava? Eu vou poder comer normal de novo, escolher o que eu quero comer? A gente se depara com isso o tempo todo. Então, a gente tem que ter um outro olhar para também não se frustrar, para oferecer um atendimento digno e humanizado, mas também para a gente não se frustrar, porque no dia a dia isso vai ficando até pesado para a gente, não é? De querer oferecer o melhor e às vezes não ter a condição de oferecer, mas a gente tem como oferecer se a gente tiver conhecimento. Então vamos lá. Pensando nisso, né? Quais são as doenças que a gente fala aí de doença crônica, progressiva, incurável? Quais são essas doenças? Vamos pensar na nossa prática. Então a gente tem um grande cenário de demências. Aliás, isso tem sido muito comum na nossa prática clínica, os quadros demenciais, que cursam com uma disfagia desde a fase moderada e principalmente na fase mais avançada da doença, é extremamente desafiador lidar com a disfagia nos casos demenciais. E a gente sabe o quanto isso tem impacto, né? A pessoa, ela trava a boca, ela não tem mais interesse em comer, então ela vai perdendo o apetite, vai perdendo a fase voluntária, que tem a ver com a região frontal da doença, né? Então, esse ato voluntário, toda a fase oral dela fica comprometida por conta dessa fase voluntária. Então, a gente sabe essa associação da doença com a disfagia, e a gente sabe o que vem pela frente. A gente sabe que conforme a doença avança, a disfagia avança também. A gente tem doenças como Parkinson. O Parkinson também altera demais. A gente sabe o quanto, né? A intensidade vocal, a proteção de via aérea, a coordenação para deglutir, e a gente sabe que também isso vai avançar. Tem outras doenças que a gente atende que às vezes pode ter, que às vezes nem faça uma ligação que é uma doença nesse aspecto, crônica, progressiva, incurável, mas entra o DPOC. O DPOC é uma doença extremamente limitadora. A pessoa que tem esse diagnóstico e vai avançando, né, a doença, ela traz muita limitação. Então, na fase lá moderada, avançada, a gente vê uma incoordenação entre engolir e respirar. Existe uma dispneia tão latente ali que a pessoa não consegue controlar isso e ela broncoaspira, principalmente no volume maior da alimentação, a gente vê isso. Então, às vezes, não é nem no pequeno volume, né? Às vezes ele vai fazer um exame de deglutição e não consta, mas uma refeição grande que ele vai cansando, que ele vai incoordenando, ele tem o risco para broncoaspirar. Fora isso, o DPOC, ele cursa muito com aspiração silente, porque na maioria das vezes eles usam oxigênio, vai dessensibilizando a laringe, então ele pode ter uma alteração de sensibilidade e não se proteger. Então, são doenças que cursam com a disfagia e é uma doença que vai avançar, que tem esse impacto de prognóstico. Outra doença, ICC, também pode dar essa incoordenação. Então, são várias doenças que a gente atende. E como eu falei no começo, elas estão muitas vezes interligadas. Então, a pessoa que a gente atende, ela pode ter duas ou três, né, as doenças associadas ali. E tem um impacto enorme na qualidade de vida, né? Então, se a gente pensar que a própria doença tem essa oscilação, porque ela é uma doença que progride, então vamos pensar, por exemplo, no DPOC. O DPOC são altos e baixos, né? Por mais que exista ali tratamento que vá tentar estabilizar, mas qualquer mínima coisa pode exacerbar o DPOC e ele tem aqueles altos e baixos na condição clínica. Pensando assim, o que que acontece com a nossa atuação da disfagia? Altos e baixos.
Então, é aquela pessoa que, ora consegue comer, ora vai ter uma disfagia mais intensa, porque a doença oscila. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso e entender da doença para a gente poder ter esse marcador, né? Porque a disfagia ela vai mudar e a gente precisa olhar ter esse olhar amplo do porquê que a disfagia está mudando. Então, às vezes, você vai lá, atende paciente, estabiliza toda a dieta, treina, faz exercício, e na outra semana que você volta, ele descompensou, ele está mais dispineico, e aí ele começa a ter os impactos de piora da disfagia. E aí, o que fazer? Como conduzir? Depende de como está o processo da doença, em que fase para eu poder ter esse meu olhar e fazer a condução certa, né? E aí, a gente também precisa pensar em outro detalhe, que além da doença, olha o desafio que é atender disfagia, não é, gente? Que além do detalhe da própria doença que oscila, a gente tem casos que a doença está ali estável, mas aí vem uma infecção e instabiliza todo o quadro. Então, vamos pensar num outro exemplo para ficar mais claro. Tem ali os quadros, né, demenciais. Eu tenho mesmo um paciente que eu vivenciei isso há poucas semanas, essa situação. Ele, um Alzheimer avançado, uma disfagia avançada, e só que de uma certa forma estabilizado em casa, né, do domicílio. Um paciente acamado, com pouco contato, com uma dieta adaptada, mas estável ali, né, convivendo com essa disfagia sem impacto clínico. E ele teve uma infecção de urina. Então, uma infecção de urina mudou completamente o cenário. E se a gente não fica atento a isso, a gente não sabe se é o avanço da doença de base ou se foi a infecção que causou. Então, se a gente não fica atento a esse olhar amplo, a gente acaba se perdendo. Por quê? No caso dele, na grande maioria das vezes vocês também atendem assim, né, nessa situação, ele rebaixou, ficou extremamente sonolento, mais confuso, inapetente. Então, a, aquela oferta da dieta ficou ainda mais desafiadora. Ele não conseguia fazer uma refeição. E aí, se a gente não tem esse olhar, a gente se assusta. Puxa, agora ele não consegue mais comer? Será que eu devo indicar? Se ele está no domicílio, a gente precisa ter esse olhar de cuidado, de tentar orientar a família, de entender que isso faz parte. Se ele está no hospital, e se a gente recebe um caso assim, de uma pessoa que internou por uma afecção de urina e ele tem um Alzheimer de base, então você já tem todo esse contexto. Poxa, ele tem uma disfagia crônica associada, já está adaptado, só que aqui ele está infectado. Não é o padrão dele para eu poder fazer uma avaliação de poder constatar algo e tomar uma decisão em cima disso. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que fazer isso. É claro que tem que tomar uma decisão, né, e conduzir o caso, mas com muito cuidado, principalmente o cuidado em relação ao que a gente vai abordar a família. Porque eu já vi várias vezes na prática hospitalar, nesses casos, de indicar, por exemplo, uma gastrostomia e dizer, olha, ele não consegue mais comer, é via oral zero, ele tem um alto risco de broncoaspirar. E a família fica extremamente assustada e ela pega aquilo de, nossa, ele não consegue mais comer, agora essa é a realidade. E, de repente, a infecção vigente, ela é tratada, aquela situação muda e toda essa insegurança fica por trás. E aí o paciente foi para uma cirurgia, ganhou uma gastrostomia e talvez não fosse o momento de pensar numa situação assim. Então a gente precisa ter um olhar muito sensível. Então, nesse caso, como eu estou dando de exemplo, o que pode acontecer? Na infecção ali, nos primeiros dias, ele pode ficar extremamente rebaixado, uma alteração importantíssima da disfagia, mas conforme estabiliza o quadro de infecção, ele pode voltar ao que era o padrão habitual, ou até próximo de. E isso nos garante que ele continue ali a via oral, continue, né, que consiga voltar ao padrão estável de deglutição. E isso faz toda a diferença. Então, a gente precisa ter esse olhar amplo do que é uma disfagia crônica, do que são as variáveis que interferem nessa disfagia, para eu ter o melhor cenário, de eu conseguir visualizar de uma forma assim ampla, de fora, como se fosse assim um olhar do contexto geral para tomar as melhores decisões. Porque além da nossa decisão, da condução do plano terapêutico que a gente vai traçar, a gente está o tempo todo orientando a família. E aí, o que dizer para a família, né?
e também dando as devolutivas para a equipe de saúde. Então, a gente precisa ter isso, dominar isso, para que a gente tenha sempre as condutas mais assertivas em relação ao caso. Eu até tive um caso que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um senhor que eu atendo com uma disfagia crônica, né? Nesse caso, ele é uma sequela de AVC, ele tem há 10 anos, uma hemiplegia a todo o lado esquerdo, e ele tem uma disfagia. E aí você pensa, ele tem uma disfagia crônica pela sequela do AVC, que ele foi tratado, melhorou muito na época, logo pós o AVC, mas até falando um pouquinho, né, dessas causas da disfagia, o que, que eu vejo muito na prática, muitas vezes está relacionado com a alteração do volume pulmonar. Então, esse paciente, como ele tem essa imobilidade aqui desse lado, ele não tem mais aquele volume pulmonar, né, de expansão, vai ficando reduzido. E o que, que isso acarreta para a disfagia? A gente precisa desse volume pulmonar preservado, porque é essa pressão do ar que sobe e se mantém essas estruturas estáveis. Quando eu tenho essa redução do volume pulmonar, as minhas estruturas, elas desabam. Então, uma pessoa que tem uma alteração motora, que está aqui imóvel há 10 anos, interfere até nesse padrão e acarreta na disfagia. Então, olha como a disfagia está sempre associada a algo de base, ao que ele convive há muito tempo. E aí vai juntando a idade, vai juntando as infecções que ele vai recebendo. Cada internação é uma mudança no quadro, e esse paciente que eu estou contando, ele tem essa disfagia crônica. E aí ele estava extremamente estabilizado em casa, comendo uma dieta adaptada, e ele tem uma infecção de pele de repetição. E essa infecção de pele, ela avançou e ele teve uma sepse por conta da infecção, precisou internar. Ele internou, ele ficou extremamente confuso, ele ficou em delírio, né? Entrou, e aí alterou todo o processo de deglutição dele. Então, vejam, não era algo extremamente relacionado à deglutição, mas o quadro clínico dele impactou, alterando a disfagia. Então, a disfagia ela está muito ligada. Qualquer mudança do quadro clínico, a gente sente, né? A gente que está ali na linha de frente lidando com isso, a gente sente imediatamente essa mudança. E aí, esse paciente, quando voltou, quando ele teve alta, voltou para casa, a gente começou do zero. Ele não conseguia engolir, assim, era aquele pastoso que a gente vai iniciando com muita manobra, com muito cuidado, até a gente né, fazer a reabilitação e ele conseguir voltar próximo do que ele era antes. Então, eu estou dizendo assim, às vezes uma coisa que parece que não tem nada a ver com a gente, uma infecção de pele pode alterar todo o quadro do que a gente vem fazendo. Por isso, esse olhar global em relação ao paciente, olhar ele como um todo, também nos ajuda no nosso raciocínio. E aí, por ser uma infecção de pele, você logo pensa, é algo que ele vai tratar, a chance dele voltar no padrão habitual, no padrão anterior, é muito grande. Então, tudo bem que ele vai estar com uma disfagia mais intensa, mais importante nesse momento, mas eu acredito que ele vai conseguir restabelecer e a gente vai retornando à reabilitação e conseguindo manter essa via oral, por mais que ela seja desafiadora. Percebe? Então, isso faz diferença no nosso raciocínio, né? Então, concluindo isso que eu estou dizendo, a disfagia, ela pode oscilar o grau da disfagia. Então, aquele paciente que está ali numa disfagia moderada, um quadro desse de uma alteração clínica, ele pode ir para uma disfagia grave. Só que essa disfagia grave, ela não precisa ser uma sentença, ela não precisa ser aquilo que eu penso, puxa, agora não tenho mais o que fazer, agora ele está com uma dificuldade muito importante, a via oral eu não vou conseguir mais retornar. Calma, a gente precisa entender o que levou essa disfagia grave. Tem possibilidade de reverter? É um algo isolado, agudo, que a gente vê que pode ter melhora? Ou é o quadro da doença? É o avançar da doença que está trazendo isso? Então, esse olhar do fonoaudiólogo é extremamente importante. A gente precisa estar atento a isso o tempo todo. Mesmo que a gente esteja atendendo esse paciente há um tempo grande, mesmo que ele esteja no domicílio ou no hospital, esse olhar ele precisa ser muito sensível para sempre os planos terapêuticos, né, os nossos planos de cuidado serem assertivos, porque o plano de cuidado ele muda também, do mesmo jeito que todo esse quadro, esse cenário que eu estou contando para vocês mudam,
Então, a gente tem essa realidade da disfagia que pode oscilar, e a gente sempre pensa nessa reabilitação do grau da disfagia. Isso é muito importante, porque eu consigo reverter, eu consigo, pelo menos, diminuir a gravidade, estabilizar, e aí eu estou fazendo uma grande ação ali nos nossos quadros de disfagia crônica incurável. Então, para a gente falar ainda sobre mais um pouquinho desse assunto, vamos falar sobre analisar o seguinte, né? Essas disfagias crônicas, por estar relacionada a uma doença crônica, a gente sabe que o curso, né, leva para a finitude essas doenças crônicas, essas doenças incuráveis. Mas, por saber que existe esse caminho para a finitude, quando eu penso numa doença incurável, eu não preciso pensar que eu não tenho nada o que fazer. Não é isso. Quando eu penso que existe um diagnóstico ali com essas limitações, isso só é um norte, mas a pessoa está ali e a gente precisa analisar muitas coisas e não dizer que não tem o que ser feito, né? E nem que eu estou falando em finitude, eu não estou falando de morte necessariamente. Eu estou falando só que existe um prognóstico pela frente e a gente tem como traçar esse prognóstico hoje em dia com escalas, né, apropriadas, com a própria expertise da prática, mas a gente sabe o que vem pela frente, a gente sabe o caminhar. E falando sobre isso, sobre o que a gente está dizendo aqui de morte, coloque aí para mim, escrevam para mim aí qual que é o oposto da morte, o que que é o contrário da morte. Escrevam para mim aí no comentário. O que que é o contrário da morte? O que que vocês acham? Oi, Fabi, entrou aqui. Boa noite, Gabi está aqui com a gente, Cláudia. Muito bom ter vocês aqui. Contem para mim o que que é o contrário da morte. Quem escreve aí no comentário para mim? Bom, vou aqui falar para vocês. Muitas vezes as pessoas pensam que o contrário da morte é a vida. Responde logo de cara isso, que o oposto da morte é a vida. E não. O contrário da morte é o nascimento. Então, isso são coisas relacionadas ao processo natural da nossa existência. O contrário da morte é o nascimento. Isso é o oposto da morte. E são essas coisas que elas são completamente previsíveis. É isso que a gente sabe o que vai acontecer. São coisas. A morte é algo que não é evitável, né? Então, quando a gente tem esse olhar que parece algo óbvio, mas não é, quando o profissional de saúde consegue enxergar que isso é o processo natural da existência de todos nós, a gente olha para esse cenário sem brigar com a morte. Porque muitas vezes a gente vê isso, a gente vê o profissional de saúde achando que a morte é uma derrota. Então ele vai brigar com a morte, fazer de tudo para evitar que isso aconteça e tomar atitudes e intervenções e condutas baseadas em evitar a morte. Só que não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa pensar que entre o nascimento e a morte existe uma linha do tempo que é a vida. E a gente precisa analisar essa linha do tempo para cada pessoa que nos confia, né, o cuidado, como que eu posso oferecer a minha técnica, a minha expertise, a minha prática para oferecer qualidade e bem-estar na vida daquela pessoa que está na linha do tempo ali, nessa transição. E esse foco faz toda a diferença. Porque eu não estou brigando com a morte, não é isso. E quando eu falo de uma doença crônica, progressiva e incurável, eu também não estou entrando nessa dimensão. Eu tenho plena consciência de que essa doença existem limitações, causa um impacto enorme de sofrimento naquela pessoa que convive com esse cenário, que tem dores, né, que a gente até pode falar disso mais para frente, dores além de físicas, emocionais, sociais, espirituais. Então, eu preciso analisar essa linha do tempo onde ela está e oferecer o melhor suporte do que ela precisa, do que é prioridade naquele momento. Então, eu preciso entender da fase da doença, eu preciso entender da pessoa que está ali. Como que ela lida com isso? Como que ela enxerga, qual a expectativa que ela tem, qual a expectativa que ela tem da nossa intervenção. Então, você consegue associar a tua expertise, a tua técnica, com essa expectativa da pessoa, com como ela está, em que fase ela está, em que processo ela está, como ela lida com isso. Então, eu olho para a linha do tempo, oferecendo
essa melhor técnica, e isso faz toda a diferença na nossa intervenção. E por que que eu estou falando disso em relação à disfagia? Porque faz toda a diferença, é o que a gente atua, não é? A gente lida com pessoas nesse contexto, e eu estou pensando ali em que fase que ela está desse contexto, como ela está lidando com isso para eu fazer a melhor intervenção no meu plano de cuidados em relação à disfagia. E aí eu consigo fazer esse acompanhamento com a pessoa com esse olhar mais humanizado, que esse é o foco do que a gente vem falando aqui, né? Desse olhar humanizado. E aí eu trago o mais importante até, eu pensar em conhecer a fase da doença, mas trazer, além desse foco da doença, a pessoa, como ela lida com esse momento que ela está. Isso também é um grande divisor de águas. Porque se a gente só olha para o foco, só olha para a doença, só para a fase da doença também, a gente fica só aquele olhar técnico. E quantas vezes a gente se depara com a pessoa, você olha o exame da pessoa, os exames laboratoriais, o videodeglutograma da pessoa, e você fala, nossa, é muito grave, ela está realmente numa fase muito avançada. E aí você vê a pessoa, você conhece a pessoa e ela é muito melhor do que o exame dela. Acho que vocês já devem ter visto isso. Eu tenho vários casos assim que eu fico impressionada. Tem uma paciente que ela é em estado já terminal, ela é uma paciente que dialisa, uma fase extremamente avançada da doença renal dela. Só que você olha ela tá sempre bem arrumada, bem disposta, animada, não reclama de nada, de dor, de incômodo nenhum. Você fala, nossa, se você conhece da doença, mas você olha para a pessoa e fala, não é a mesma pessoa. E quando a gente faz isso, muda todo o nosso foco. E quando você pensa, se eu só pensar na fase da doença, no caso dessa pacientinha minha querida, se eu só pensar na fase da doença dela, eu vou falar, ela está em fase terminal, mas ela está tão bem ali no emocional, no espiritual, no físico, que ela consegue ir para um outro padrão ali que não é o desfecho, não é o prognóstico que eu estou dando só me baseando em protocolos ou me baseando na indicação técnica. E aí, dentro daquele cenário, que ela me verbaliza as expectativas que ela tem, é o que eu vou oferecer com a minha expertise. Poxa, para você importa muito comer, como no caso dela, para ela importa muito comer, para isso que eu estou aqui. Eu vou dar um jeito, com o que eu estudei, com o que eu posso contribuir, eu vou te ajudar a comer. No caso dela, até quando ela estava pós-infecção, além desse quadro todo que eu estou contando para vocês, mas pós-infecção de urina que ela tem de repetição, até por conta da doença renal, ela não podia engolir praticamente nada, ela estava com uma disfagia gravíssima. E além disso, ela, por conta da diálise, ela tem as restrições de potássio, de líquido, né? Então ela não pode comer também qualquer coisa, mas ela ama laranja. Ama. E ela tinha voltado do hospital, e ela falou para mim: eu quero muito comer uma laranja. Nos meus tempos antigos, né, quando eu não tinha esse conhecimento, eu diria não, mas não pode de jeito nenhum, porque você vai broncoaspirar, porque laranja ainda, nossa, para o fonoaudiólogo eu vim para uma disfagia avançada, né, uma disfagia importante. Laranja, você fala de jeito nenhum, você já fala não logo de cara. Mas eu não estou ali só para falar do meu conhecimento, eu estou ali para ouvir, pensar, aquilo importa muito para ela. Ela tem esse quadro todo, mas ela é uma paciente que está aqui, consciente, ela está aqui atenta, ela vai poder fazer manobra, ela vai poder reagir. Poxa vida, vamos tentar alguma estratégia? O fonoaudiólogo, ele tem um arsenal de técnicas terapêuticas, a gente tem um poder enorme de estratégias. Então, tá tudo, né, na nossa bagagem ali, da nossa formação, do que a gente sabe fazer para reabilitar. A gente consegue associar isso nessas doenças desafiadoras, porque são estratégias, a gente usa isso na nossa reabilitação e a gente consegue ter nessa reabilitação paliativa, né? A gente consegue ter muitos ganhos. Então, o que que eu pensei nesse caso da paciente que queria comer laranja? O que eu posso fazer? Eu dei uma laranja na mão dela. Então, ela teve o contato com a laranja, aquele cheiro maravilhoso, ela foi descascando, então ela teve esse contato, né, do cheiro, do toque, isso faz muita diferença. Ela partiu a laranja no meio, eu dei um cotonete para ela, que era o que eu podia fazer naquele momento, e ela passava assim, ó, dava uma chuchada e fazia, colocava na boca. E aquilo foi tão emocionante, porque ela disse assim para mim, ela disse, poxa, isso está sendo os melhores dias da minha vida, que delícia, nossa, mas está assim, tá ótima essa laranja. E aí você fala, poxa vida,
ela tá só sentindo o cheiro, o gosto, o gustativo da laranja, para ela aquilo foi o máximo. Então, aquilo me ensinou muito, porque se a gente fosse só pelo olhar técnico, primeiro, a gente olharia para uma pessoa achando que ela já está no processo final, de que não tem mais o que fazer por ela, porque muitas vezes isso é o que a gente vê na prática. A pessoa que está no processo final, às vezes até tira um fonoaudiólogo do caso, como se não tem mais o que fazer, e tem muito o que fazer. Segundo ponto, né? Se eu só olhasse para a doença, se eu só olhasse para a minha técnica, né, de fonoaudiólogo, de dizer, poxa, o alto risco da broncoaspiração, ter o medo da broncoaspiração, eu já diria para ela não e nem tentaria. Mas se você olha para a pessoa que está ali, mesmo com tudo isso, ela está ali consciente, com vontade, é isso que faz a diferença para ela, é a expectativa dela. Aquilo tem a ver com qualidade de vida para ela, de bem-estar, e eu tenho um arsenal de técnicas terapêuticas, por que que eu não vou usar isso a nosso favor? Ao nosso favor, porque é mútuo, né? É uma parceria entre terapeuta e paciente. E foi algo que teve um efeito. Enfim, eu acho que são medidas, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente ter um raciocínio, para poder cair uma ficha, uma virada de chave. Primeiro, essas doenças, elas são extremamente desafiadoras e a gente se depara com isso o tempo todo. Então, a gente precisa entender da doença, a gente precisa entender da fase da doença, entender do quadro clínico que oscila, né, com outras variáveis além da doença, mas, acima de tudo, olhar para a pessoa e não só para a doença. Como ela está, como que ela está lidando com aquilo, o que que ela espera de você. Quando ela chama você para o cuidado dela, o que que ela espera de você? Às vezes a gente não faz essa pergunta. Às vezes a gente chega só com toda a nossa bagagem, eu tenho essa formação, eu trabalho em tal lugar, e a gente tem todo esse status, né? E diz assim, eu sei que eu tô fazendo isso, eu escuto, sabe? Eu sempre vejo isso, eu tô fazendo isso porque a gente está fazendo a nossa parte, é o melhor para aquele paciente. Mas será que isso é o melhor para aquele paciente? Porque qualidade de vida é algo extremamente subjetivo. O que é para mim pode não ser para você. Então a gente precisa ouvir o que que é para aquela pessoa. E quando a gente lida com esses cenários, essa escuta, ela é divisora de águas, porque a gente consegue saber o que oferecer para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque se a gente for só pela técnica, a gente está sendo mais um profissional passando ali na vida dela. E a gente pode não estar acrescentando nada, e pelo contrário, a gente pode até estar trazendo sofrimento em tantos nãos que ela tem que escutar. Mas se você diz vamos tentar de um jeito adaptado, vamos lá, juntas, vamos pensar de um jeito, e você valoriza, você valida o que ela está te trazendo, o que ela está confiando a você, você oferece a melhor experiência para aquela pessoa que está lidando com uma situação difícil. Então, por isso que nós, fonoaudiólogos, nós precisamos nos deparar com isso. Nós precisamos de conhecimento para lidar com essas doenças que são desafiadoras, que impactam diretamente na disfagia, que é a nossa atuação. E a gente precisa desse olhar humanizado para ver que a pessoa está ali, que é ela que está ali enfrentando essa situação, todo esse cenário. E o que que a gente pode oferecer para essa pessoa? A gente tem muito o que fazer, mas muito o que fazer. E o fonoaudiólogo precisa cada vez mais saber o quanto ele pode fazer. E com isso, ele sabendo do que ele pode fazer, ele fala isso, ele demonstra nas atitudes, nas atuações, e a equipe vê. E aí a equipe percebe que não pode existir um caso sem o fonoaudiólogo estar, principalmente nesses casos desafiadores. O fonoaudiólogo tem muito a agregar. Então, tá nas nossas mãos, na nossa atuação, a gente fazer essa diferença. Essa diferença que é além, né? A gente está trazendo bem-estar para o paciente, humanização para o paciente, e também a gente está fazendo algo por nós, pela nossa classe, pela nossa profissão, que é de alto valor. Então, eu falo, eu estou aqui até por isso, né? Eu estou aqui porque isso faz parte da minha missão. Eu sou muito feliz em ser fonoaudióloga, eu sou muito feliz nessa área de atuação que eu tenho, de ver tantas pessoas a gente poder levar, às vezes quando alguém me pergunta, mas você trabalha nessa área de cuidados paliativos? Puxa, não é tão triste, não é tão pesado? Não, é tão lindo, porque você poder oferecer com a tua expertise um bem-estar, mesmo que seja uma coisa simples, mas que melhorou o dia daquela pessoa, e essas pessoas que estão numa doença assim, é dia a dia. Eu tenho até uma paciente que fala, é hora por hora. Muitas vezes é isso. E se você pode agregar
nessa hora do dia dela, um conforto, um bem-estar, uma dignidade, isso já valeu a pena, já valeu muito a pena, não é? Então, é sobre isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu agradeço quem ficou aqui, agradeço também quem vai assistir essa live depois. É um prazer enorme e é só o começo. Eu vou trazer muitos outros temas. A gente tem bastante coisa para falar dessa área de atuação nesses casos aí desafiadores, mas a gente vai se encontrando por aqui. Fico à disposição até para dúvidas, para trocas, para comentários. Vai ser um prazer enorme para mim. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu fico aqui esperando alguém ter alguma dúvida no comentário, ou se não, eu encerro aqui essa live muito feliz por poder trazer esse assunto para vocês hoje. Obrigada, gente. Obrigada. Regi, que saudade de você, você está aqui, que bom. Obrigada, gente. Um beijo enorme. E a gente se encontra, né? Um beijo para vocês. E foi um prazer poder falar sobre isso hoje, sobre essa. É isso que move meu coração. Eu fico super feliz de poder trazer esse olhar humanizado aqui para vocês. Obrigada, gente.